Eu me matricularia em 6 cursos a cada semestre porque estava cursando uma dupla graduação e queria concluir tudo em 4 anos. Isso implicou em muitos semestres dedicados intensamente ao estudo, equilibrando compromissos como aulas, estágio e exames. Mesmo morando no campus, enfrentei desafios, como o barulho dos colegas de suíte, tornando difícil a concentração. Em uma quarta-feira à noite, após 3 aulas e um estágio, com 2 exames no dia seguinte, dirigi-me à biblioteca, que permanecia aberta até meia-noite. Naquele momento, estava estagiando e mal tinha tempo para realizar minhas tarefas acadêmicas. Nessa noite específica, a biblioteca era um refúgio, oferecendo um ambiente relativamente tranquilo. Cerca das 21 horas, a biblioteca ainda estava movimentada, mas entre 9 e 10 horas a agitação diminuiu consideravelmente. Eu pretendia estudar lá até a meia-noite para me preparar para os exames do dia seguinte. Por volta das 11 horas, a maioria das pessoas havia se retirado, mas algumas ainda permaneciam. Foi então que um homem na casa dos 20 anos se aproximou e ocupou a mesa diagonalmente à minha frente. Inicialmente, tentei me concentrar nos estudos, mas o indivíduo começou a puxar conversa, perguntando sobre um professor de economia específico. Embora eu tenha educadamente negado conhecimento sobre o assunto, ele persistiu, explicando que o professor costumava aplicar testes surpresa diariamente. Desconfiada, verifiquei as informações online, mas não encontrei confirmação. Incomodada, decidi pedir ajuda ao segurança da biblioteca. Ao levantar-me, senti o olhar do homem me seguindo, mas consegui relatar minhas preocupações ao segurança. Ele solicitou a identificação do homem, que afirmou tê-la deixado no dormitório. Desconfiado, o segurança o acompanhou para fora, aconselhando-me a ter cuidado ao voltar para o dormitório. No entanto, ao caminhar pelo campus deserto, ouvi passos atrás de mim. Após uma breve corrida, percebi que o homem da biblioteca me perseguia. Gritei por socorro, mas fui rapidamente silenciada por ele. Em um momento de pânico, fui arrastada para longe das áreas movimentadas, em direção à mata próxima aos dormitórios. Consegui gritar novamente, atraindo a atenção de 2 estudantes que confrontaram o agressor, permitindo-me escapar. Chorando, relatei o ocorrido à polícia universitária, que divulgou a imagem do agressor com base nas câmeras de segurança da biblioteca. Uma denúncia anônima levou à sua prisão em um bar local. O trauma que vivenciei foi profundo, e reconheço a sorte de ter escapado ilesa, considerando as consequências mais graves para outras vítimas em situações semelhantes. Nós nos mudamos para uma nova cidade quando eu tinha 7 anos, e qualquer lembrança anterior a essa mudança é considerada parte de minha infância precoce. Muitas dessas memórias estão embaçadas até certo ponto. Uma dessas recordações remonta a uma idade anterior aos 7 anos. Se eu tivesse que estimar, talvez eu tivesse 5 ou 6 anos na época. Essa lembrança envolve a biblioteca local da cidade para a qual nossa mãe sempre nos levava, eu e meus irmãos, que ficava a alguns quarteirões de distância. Em um dia específico, começamos no shopping, acompanhando nossa mãe durante suas compras. Sempre que íamos ao shopping, ela nos levava ao McDonald's lá dentro para comprar casquinhas de sorvete. Recordo-me de ter sorvete naquele dia, pois ainda segurava um cone quando chegamos à biblioteca. Na biblioteca, havia uma seção de computadores infantis, onde minha mãe me permitia jogar enquanto ela realizava suas atividades. Após algum tempo jogando, levantei-me e comecei a explorar os corredores da seção infantil, procurando pelos livros de espionagem que eu gostava. A seção infantil ficava no canto mais afastado da biblioteca. Enquanto percorria os corredores, ouvi algo atrás de mim e virei para ver um homem adulto espiando ao redor da prateleira. Ele brincou de esconde-esconde comigo, e, naquela época, não senti nenhuma sensação de perigo.
Ele sugeriu procurarmos os livros juntos, e, de mãos dadas, ele me guiou até a seção de livros que começavam com a letra I. Encontramos vários livros Spy, e ele sugeriu que sentássemos e brincássemos. Fomos para uma mesa perto dos computadores infantis, onde passamos algum tempo olhando as fotos. Durante esse período, ele me fazia perguntas sobre mim enquanto brincávamos de espiar. No entanto, uma pergunta específica sobre com quem eu estava ali me deixou desconfortável. Após essa pergunta, ele mencionou uma suposta sala de jogos infantil no porão, algo que eu, naquela idade, não sabia existir na biblioteca. Ele propôs retirarmos o livro lá e me conduziu à porta do porão. Ao chegar lá, ele apagou as luzes da sala, deixando-a escura. Foi nesse momento que ele sugeriu brincarmos de esconde-esconde no escuro. Fiquei desconfortável e comecei a gritar pela minha mãe. Ele insistia para que eu ficasse quieta, enquanto sua voz aumentava e ele se aproximava no escuro. Felizmente, consegui escapar por entre suas mãos e corri de volta para o andar principal da biblioteca, chamando minha mãe. Ela ficou aliviada ao me ver, e logo depois, houve uma presença policial no prédio, mas o homem não foi mais visto. Nunca mais tive contato com ele, e a lembrança desse incidente permanece desconfortável. Evito tocar no assunto com minha mãe, pois é uma experiência perturbadora que prefiro não relembrar com frequência. Anteriormente, eu ocupava um cargo na biblioteca local quando estava na casa dos 20 anos. Trabalhava no turno da noite como meu segundo emprego, geralmente 3 vezes por semana, após meu expediente principal. Chegava por volta das 6 da tarde e encerrava as atividades às 9 da noite. Além de atuar como responsável pelo fechamento, também era incumbido de trancar o local após o horário. Ao encerrar as atividades, não deixava imediatamente a biblioteca. Era necessário desligar todos os computadores, realizar alguma limpeza e organizar as prateleiras de estoque com os livros e DVDs devolvidos do dia. A etapa seguinte envolvia retirar o lixo, e só então estava autorizado a sair. Certa noite de sexta-feira, próximo ao horário de fechamento, quando a maioria dos funcionários já havia partido, restava apenas eu e uma bibliotecária. Após fazer as últimas chamadas aos clientes pela intercomunicação, alertando sobre o fechamento iminente, comecei a limpar o local, tentando terminar mais cedo para iniciar meu fim de semana. O único colega restante se despediu quando o relógio atingiu as 9 horas. Anunciei pelo interfone que a biblioteca estava fechada, e os 2 clientes remanescentes se retiraram. Após trancar a porta da frente, iniciei o processo de arrumação, recolhendo as cadeiras e esvaziando todas as lixeiras. Enquanto realizava essas tarefas, ouvi um som vindo de um dos corredores dos livros. Investigando, encontrei um livro caído no chão, recentemente removido da prateleira. Após recolocá-lo, fiquei momentaneamente perplexo. Retomando minhas obrigações, peguei as caixas de DVDs e comecei a reorganizá-los. Durante esse período, tive a sensação de ter ouvido algo vindo de outro corredor. Essa não era a primeira vez em menos de 20 minutos, então decidi investigar. Encontrei mais 2 livros no chão em outro corredor. Estava claro que alguém estava presente. Ao chegar à área comum, gritei que a biblioteca estava fechada, mas obtive apenas silêncio. Então, percebi ruídos vindos da seção infantil. Ao me aproximar, os sons pareciam de um animal raivoso fazendo rosnados. Além disso, ouvi livros sendo arremessados ao chão de um corredor. Ao criar coragem para espiar, deparei-me com uma mulher usando uma camisola, atirando aleatoriamente livros das prateleiras, produzindo sons estranhos. Em vez de confrontá-la, retornei ao escritório, onde estava o telefone, já que não possuía celular na época. Tranquei a porta do escritório, fechei as persianas e liguei para o 911.
Relatei à operadora os comportamentos perturbadores da mulher na biblioteca, solicitando assistência. Quando questionada se eu havia abordado a mulher, expliquei que não, pois ela parecia potencialmente perigosa. Ao perguntarem se a mulher ainda estava no mesmo local, abri as persianas e gritei, revelando que ela estava do lado de fora do escritório, olhando com pupilas dilatadas. Seguindo as orientações da operadora, continuei observando. A mulher, agitada, tentou abrir a porta e, ao falhar, sentou-se em uma cadeira virada na direção do escritório. A polícia chegou em 2 carros, juntamente com uma ambulância. A mulher, resistindo aos policiais, foi algemada e colocada na ambulância, sendo levada embora. Ainda permanece um mistério como ela entrou, mas a experiência deixou a biblioteca bastante perturbadora dali em diante.